senhor teme um acirramento ainda maior dos ânimos aí, perto da eleição, depois da eleição, dependendo do resultado? Nós fomos para Ouro Preto, eu acompanhei o Ciro, o Lupe, o deputado Mário lá em Ouro Preto, uma espécie de vigília mesmo. A gente estava muito preocupado com o que podia vir, né? Algum tipo de acirramento, de violência. Graças a Deus, nós não tivemos nenhum episódio, a turma foi para a rua de forma muito ordeira, porque o povo é bom, né? O povo brasileiro é bom, inclusive o eleitorado do Bolsonaro é um povo do bem, que quer o melhor para o país. Mas o pessoal precisa entender as entrelinhas desse jogo, né? E eles não estão conseguindo entender, né? Divinizaram a figura do presidente, isso não pode acontecer jamais. O presidente é uma figura humana, que tem erros, tem acertos, como todos nós temos. Então isso me preocupa muito. Você acha que isso acontece tanto do lado bolsonarista quanto do lado petista? Eu acho que chegar a divinizar, eu nunca vi ninguém divinizar Lula. O Lula sempre foi encarado como um grande líder popular brasileiro. Agora, essa mistura de fé, né, que fé transcende toda a lógica do ponto de vista político. Essa mistura ela é preocupante. A gente está voltando para a Idade Média, me preocupa bastante. Eu queria falar um pouquinho também, ainda na esfera do Senado, da questão do Supremo Tribunal Federal. Uma das funções, melhor dizendo, de um senador é sabatinar candidatos ao Supremo Tribunal Federal. Num país em que os ministros são indicados pelo presidente da República. A gente ouve de alguns candidatos ao Senado que o Senado precisa ser uma espécie de contrapeso ao Supremo Tribunal Federal e que precisa, talvez até de controlar em algum momento o Supremo Tribunal Federal. Cito um exemplo de uma fala do deputado Cleitinho, seu oponente na corrida ao Senado, numa das entrevistas que nos concedeu há algum tempo. O que o senhor pensa dessa função e como é que o senhor encara hoje o Supremo Tribunal Federal? Há quem defenda, há quem diga que está cumprindo o papel de defesa da Constituição e há quem diga que tem se politizado e praticado alguns excessos. De que lado que o senhor fica? Eu acho que a gente precisa ficar do lado do bom senso. Né? E muitas vezes o Supremo ele toma as decisões, e muitas vezes não, 100% das vezes, quando ele é provocado. Porque o Supremo existe para mediar a relação entre os poderes. Então, muitas vezes o Legislativo toma alguma medida e uma entidade da sociedade civil, um partido político, e entram na justiça, entram com ação no Supremo para poder discutir o mérito. E eles têm que se debruçar sobre esse mérito e tomar uma posição. Muitas vezes o relator, de forma unilateral, tem uma posição determinada, mas o colegiado depois corrige a decisão dele. Agora, estão transformando tudo no Brasil em Atlético e Cruzeiro, sabe? De forma irracional. Gente que não é advogado, que não se aprofundou, bate no peito para falar o que é certo e o que é errado, sem aprofundar em absolutamente nada, sabe? Então, eu estou vendo com muita preocupação. Eu acho que o Supremo tem o seu papel e pode errar, e já errou em várias vezes. Por exemplo? Muitas vezes em omissões do Poder Legislativo. Às vezes o Legislativo demora a tratar um determinado assunto no Congresso e o Supremo, mais uma vez, é provocado, instado a... Acaba legislando. E acaba legislando, tá? É uma inversão de valor, de ordem, E a gente precisa corrigir distorções. Mas não quer dizer que a gente tem que jogar uma bomba no Supremo. Isso não existe.